paz do nosso Senhor Jesus Cristo, feliz Páscoa de 2023, amém? O nosso tema hoje será a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, ou Pessá, significa passagem ou saída ou travessia, é a comemoração do povo hebreu ou judeu do Egito, liderada por Moisés, após 400 anos de escravidão. E acontece no mês de Nissan. Nissan é o primeiro mês dos 12 meses do calendário judaico. Segundo Êxodo, capítulo 12, verso 2. Que fica entre o período de março e abril. E é quando começa o Tecufa, né? Que significa período, né? O período do Habib, Kodesh Habib, que significa primavera. Os hebreus saíram do Egito no mês de Nissan, na primavera, mês de Habib. E significa os 3 meses, o período, né, de 3 meses da Tecufa, que é o Nissan, o Iyar e o Sivan, que corresponde às 3 tribos do acampamento de Judá, Isacar e Zebulon, que habitavam, né, que estavam situados a leste de Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito, todo mundo sabe disso, para servir a Deus e ser luz para as nações. E os judeus seguem a tradição que está descrita no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 14. E os símbolos da Páscoa judaica são os pães asmos, ou os 3 matzot, que representam os 3 grupos judeus: sacerdotes, levitas e o povo de Israel. O zeroa, que é o osso do cordeiro ou da ovelha, que era oferecido em sacrifício, é um símbolo, né? A betzá, que é o ovo cozido, que simboliza a perseguição dos hebreus no Egito e como eles foram fortalecidos. E a marró, que é a erva amarga, que lembra o tempo de dor, de sofrimento que viveram no Egito. O charosete, né, que é doce, o meu doce, que é cuja lembrança ou a cor também lembra muitos tijolos, né, para que eles confeccionavam para as construções do faraó no Egito. Na Páscoa judaica, durante o Seder, o que é o Seder? O Seder é a maratona festiva que inclui o Agadá, que é os textos lidos, né, na noite da Pessá, que contém leitura da história da libertação do povo de Israel do Egito, conforme é descrito no livro de Êxodo. Eles bebem vinho, contam as histórias, reúnem a família, né, para comer os alimentos especiais e celebrar a saída, a libertação, né? E na Páscoa cristã, nós também celebramos a nossa libertação do pecado, que é a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que ocorreu, que Jesus ressuscitou 3 dias após a sua morte. E nós celebramos, né, a ressurreição de Cristo. A ressurreição, a Páscoa, é o fundamento da fé cristã. E nós temos os símbolos. Assim como os judeus têm os símbolos deles, né? Nós também temos os nossos símbolos cristãos, né? Temos os nossos símbolos, que é a cruz, que simboliza a vitória de Cristo, né, sobre a morte,
a salvação e a ressurreição, Mateus capítulo 27, verso de 26 a 50, o pão e o vinho, que simboliza a última ceia. Jesus disse que ele era o pão descido do céu, e o seu sangue, e o vinho era o seu sangue, né? Mateus capítulo 26, verso 14 e 28, 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 28 e outras citações bíblicas que tem. E o Cordeiro, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quando nós lemos João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso de 11 a 13, nos lembramos das palavras dos profetas de Israel, que haveria um tempo em que Deus aproximaria o seu povo Israel de outros povos, mediante a sinceridade da escolha, a decisão de aceitar Jesus, de servir o Senhor, e de guardar a sua aliança, obediência, obedecer, Consulte lá Isaías capítulo 14, verso 1, Isaías capítulo 56, verso de 6 a 8. Isso quer dizer que o próprio Deus aproximaria e enxertaria os gentios em seu povo de Israel, outros povos que são os gentios, que temem o seu nome e guardam a sua aliança. E Jesus Cristo nos fazendo co-herdeiros e coparticipantes com Israel do reino dos céus. O rabino Shaul, ou Raul, ou Paulo no português, Shaul e Raul em hebraico, e Saulo no grego, nos explica isso em Efésios, no capítulo 2, no verso 11 e 19, em Efésios, no capítulo 3, no verso 6, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 29, e em Colossenses, no capítulo 2, verso de 11 a 14. Então, a Páscoa judaica, ela tem um simbolismo para os judeus, e a Páscoa cristã tem para nós cristãos, E nós sabemos que tem judeus cristãos, e tem judeus não cristãos, não é verdade? Então, cristãos é quem segue Jesus Cristo, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Eu e você somos cristãos, somos seguidores de Cristo, Eu sou cristã e sirvo o Senhor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Ele vive, ele reina e ele está voltando. Que a cada dia nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, através da sua palavra, através da oração, através do jejum, e assim nós nos tornemos a igreja do Senhor, o povo que marcha para os céus, o povo que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o povo que persevera até o fim. Então, que possamos dizer: eu sou um dos tais que estou com o nome escrito no livro da vida, porque o nosso Senhor e Salvador vive e está voltando. Fique na paz de Deus. Amém.